Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Leandro Souza e na videoaula de hoje eu estarei falando um pouco sobre a postura profissional. Essa videoaula tem como base no curso básico de auxiliar administrativo promovido aí pela Max, curso de modalidade presencial, certo? Esse vídeo também é dedicado também aos alunos que faltaram a aula presencial e pode aí estar acompanhando o conteúdo que foi passado em sala e também para os alunos que estavam presentes em sala e podem estar aí revendo o conteúdo. A videoaula vai ter como material a aula 3 e a aula 4 do nosso material de estudo. Então você pode pegar aí a sua apostila para a gente dar início, certo? Então eu estou aqui com a apostila, que é a mesma que vocês têm, que a gente usa em sala. A gente vai pegar lá na página 5 da nossa apostila, certo? Na aula 3, onde tem postura profissional. Eu não vou ler todo o conteúdo da apostila, eu vou apenas dar uma breve explicação sobre cada parte, sobre cada assunto, e você em casa com o seu material pode estar lendo o conteúdo, certo? Então vamos lá. No nosso primeiro ponto, postura profissional, o que se diz aqui na nossa apostila? A forma de comportar-se no ambiente de trabalho pode trazer frutos positivos ou negativos para o futuro da sua carreira. A sua postura profissional, ela não vai ser aquela postura perfeita. Somos humanos e hora ou outra poderemos estar errando. Mas temos que buscar por estar nos capacitando para manter essa postura profissional. Uma coisa é certa, o que eu sou fora da empresa, eu não posso ser dentro da empresa. Além de contribuir como ponto negativo, isso pode prejudicar a minha carreira profissional e estar trazendo aí sérios prejuízos para o meu futuro, certo? Então, a princípio já pega essa dica. O que eu sou fora da empresa, eu não posso ser dentro da empresa. Fora, eu sou pessoa, sou ser humano. Dentro, eu sou um profissional. Erros e qualidades também, porém, eu tenho que me limitar a mais a ser um excelente profissional dentro daquela empresa. Continuando na apostila, ele fala que são importantes alguns procedimentos, como usar um vocabulário adequado. Ao mesmo linguajar que você tem em família, que você tem com seus colegas lá naquela festa, lá no campo de futebol, não pode ser o mesmo linguajar, o mesmo vocabulário atribuído ao seu profissional, certo? Da mesma forma que a gente logo mais vai ver adiante a questão das vestimentas, mas isso a gente vai chegar logo lá e eu explico melhor. Mas em questão aqui do vocabulário, é crucial que você tenha um vocabulário formal dentro da sua empresa. O cliente, de modo particular, embora ele não tenha o hábito de se posicionar com um linguajar, com um vocabulário aí de forma formal, porém ele espera, ao chegar em uma determinada empresa, uma loja ou um comércio, qualquer ramo de atividade financeira que seja, se deparar com alguém que vai lhe atender de forma formal, com um funcionário formal, certo? Que vai lhe atender, que vai lhe escutar e que vai estar aí sanando suas dúvidas, lhe ajudando e também proporcionando uma venda ou o que a empresa tem a oferecer para o cliente, ok? Então, um vocabulário adequado, certo? O mesmo vocabulário que você tem em casa, que você tem na festa, que você tem no campo de futebol, que você tem na faculdade, não vai ser o mesmo vocabulário que você vai utilizar dentro do campo profissional, certo? Prosseguindo aqui com a postura profissional, ela diz aqui: algumas empresas têm um protocolo impresso do que é aceitável no seu dia a dia, mas isso é raro. Ou seja, há raramente empresas que têm um painel informativo no seu interior e lá está especificando, olha, você não pode chegar atrasado, você não pode sair antes do horário de almoço, você não pode, enfim, várias regras. Só que, como a bem próprio diz a apostila, isso é raro ter empresas que têm essas normas aí fixadas em algum local que você de cara chega lá e vê. Por conta que não há essas regras aí anexadas no interior da loja, né, ou da empresa.
Porque o seu chefe espera que você já tenha essa postura profissional, que você já tenha conhecimento de como você, como profissional, deve se comportar dentro da empresa. A partir do momento que a empresa fixa lá no seu mural de avisos, de comunicações, o que pode e o que não pode, faz com que o funcionário faça o quê? Ele simplesmente cumpra de acordo com o que está lá. Diferente de que, não estando, ele já sabe o que ele tem que fazer e o que ele não pode fazer, e é uma forma do chefe ou do gerente estar avaliando você como profissional. Se você tem conhecimentos de posturas profissionais, se você sabe se comportar de forma profissional dentro da empresa ou não, certo? É meio que uma pegadinha. Eles já não colocam isso anexado para saber se você tem postura profissional ou não, certo? Logo em seguida aqui na nossa apostila vem falar um pouco sobre ética. E, gente, ética é algo que está realmente presente, assim como a postura profissional, em todos os campos. Você tem que ter ética, você tem que ser ético. Isso é um dos principais fatores básicos para todo profissional. Ter ética. Aqui na apostila ele começa falando: seja honesto em qualquer situação, nunca faça algo que você não possa assumir em público e, por fim, seja humilde, tolerante e flexível. Dá aqui essas 3 interrogações aqui para que você possa estar aí exercendo o seu profissionalismo de forma ética. No primeiro, onde ele diz ser honesto em qualquer situação. E, gente, muitas vezes a gente acha que a honestidade está relacionada com bens comercializados, com o financeiro da empresa. E não. Principalmente ser honesto na verdade. Você trabalhar com mentiras também é um fator muito crucial para que você esteja aí acarretando problema para o seu futuro profissional, certo? Seja honesto em tudo, no falar, no pensar, no agir, com os bens materiais ou não materiais. Seja honesto dentro da sua empresa, certo? Por mais que vá haver aquelas pessoas que vão te criticar, te xingar por você ser honesto demais, não dê atenção, não dê ouvido. Às vezes tem aquela equipe que não é honesta e você é honesto. E aí simplesmente o que acaba acontecendo é aquele tipo de atrito entre colegas por conta que um ser mais honesto do que os outros. Não dê atenção a isso. Você é um profissional, se você quer se qualificar, se você quer crescer na profissão, seja honesto. Depois ele continua: nunca faça algo que você não possa assumir em público. Se você vai fazer alguma coisa, você tem que estar preparado de que qualquer coisa que venha a ter, você é capaz de manter o pé firme no chão e decretar o que você já tinha falado anteriormente, que você tem confiança e segurança do que você falou. Agora, a partir do momento que você não tem conhecimento do que você falou, que você não pode provar para outras pessoas o que você falou, então o melhor é calar-se. Seja humilde. A humildade é a base de tudo. Se você quer chegar num patamar mais longe, você precisa apenas de 3 coisas, dizia Santo Agostinho. Tenha humildade, humildade e humildade. A humildade é um alicerce também crucial no crescimento do profissional. Então tenha humildade, ok? Para você poder estar aí alcançando novos patamares. Humildade em tudo que for fazer, falar, agir ou pensar. Seja tolerante. Claro, é aquela questão. Somos seres humanos, hora ou outra, não vamos estar de bem consigo mesmos. Porém, a gente tem que aprender a dissimular e tolerar pequenas coisas. Não podemos ser como um vulcão que precisa de poucas coisas para estar aí explodindo, certo? Pequenas coisas devem ser toleradas sim, embora que sejam baixas, embora que você não se agrade, mas pelo bem do seu profissionalismo, da sua empresa e do seu emprego, seja tolerante e seja também flexível
as novas oportunidades e as novas formas que a empresa vai lhe mandar mediante o seu trabalho, a sua carreira. Prosseguindo aqui na apostila, ele diz o seguinte: ser ético significa muitas vezes você perder dinheiro, status e benefícios, certo? Muitas coisas você também pode perder. Não é porque você é ético que você só tem a ganhar. Há momentos que você vai perder coisas também por ter que manter essa ética de profissional. Pontualidade, e ele ressalta aqui, vale ouro. Seja pontual. Procure ser pontual no seu trabalho. Procure ser pontual nas reuniões. Procure ser pontual em tudo que você vai fazer. E essa questão da pontualidade não é somente no campo de trabalho. Se você não trabalha, você pode já começar a trabalhar essa questão da pontualidade com as coisas que você faz durante o seu dia a dia, para que você não tenha aí que estar ainda se adequando à pontualidade somente quando estiver começando a trabalhar, começando a entrar aí no novo ramo de negócio ou no novo emprego. Adeque a questão da pontualidade no seu dia a dia. Seja pontual em tudo que você faz, certo? Para que você já tenha esse controle de si mesmo. Não deixe para controlar o seu tempo somente quando você estiver trabalhando, ok? E pontualidade é fator crucial. Como ele diz aqui, vale ponto de ouro, certo? Porque se você não tem pontualidade, você está contribuindo para que você seja demitido, além de que demonstra que você não tem controle do seu tempo, você não sabe controlar o seu tempo, certo? Então, tenha o hábito de ser pontual. Respeite a privacidade do vizinho. Às vezes você está trabalhando numa empresa onde tem uma equipe de funcionários, ou não, mas aí tem o seu chefe, né? Ou então você está trabalhando numa empresa onde, além de auxiliar administrativo, tem outro também exerce a mesma função. Você tem que ter essa questão aqui, como ele diz, respeite a privacidade do vizinho. Você tem a sua privacidade, então respeite a privacidade também do seu colega, certo? Não cabe a você estar vendo se ele está fazendo certo ou errado, se ele está usando o equipamento de internet dele para benefícios próprios ou para o benefício da empresa, porque isso quem vai avaliar é o chefe e a gerência, não cabe a você estar avaliando isso, certo? Então, não se preocupe com o que o seu colega está fazendo. Execute a sua função que você foi atribuída com praticidade, com profissionalismo e com qualidade acima de tudo, certo? Da mesma forma que você não gostaria de que ele ficasse em cima de você, vendo se você está fazendo certo ou errado, esperando muitas das vezes o momento que você errar para estar aí lhe entregando para o seu chefe, então não faça o mesmo também para com ele. Ofereça apoio aos colegas. Você pode oferecer apoio quando for solicitado. Não é porque você é uma pessoa humilde, que você é uma pessoa prestativa, que mesmo que a pessoa não te peça, você vai estar lá em cima dela se oferecendo. Faça somente se for você aí convocado para estar ajudando. Se não, deixe cada qual no seu quadrado, como diz a história, né? Porque muitas das vezes o que acontece? Aqui na apostila ele coloca até quando algum amigo, colega de trabalho estiver passando por alguma dificuldade, por algum problema, que também pode ser também pessoal. Principalmente se for pessoal, aí é que se deve tomar mais cuidado. Por quê? Quando uma pessoa está passando por um determinado problema, às vezes o que a gente pensa? Talvez eu possa ajudar essa pessoa. Mas o que acontece? Será que essa pessoa quer ser ajudada? Para que ela receba ajuda, é preciso que primeiro ela aceite a ajuda. É preciso que primeiro ela se abra aos demais para ser ajudado, certo? Então, não há por que você ficar em cima da pessoa tentando ajudar, porque a partir do momento que você começa a ficar querendo ajudar de uma forma ou outra pessoa, essa pessoa começa a se sentir pressionada, certo? E isso vai
acabar piorando a situação. Então espere a pessoa chegar até você, espere a pessoa pedir a sua ajuda, porque quando ela pede ajuda, isso significa que ela está apta a ser ajudada, certo? Faça o que disse e prometeu. Quebrar promessas é imperdoável, com certeza. É imperdoável você prometer uma coisa que você não pode cumprir, uma coisa que você promete pode até ter a capacidade de cumprir, mas não cumprir. Então, não prometa e não faça nenhum tipo aí de promessas que você não vai cumprir, certo? Porque isso é imperdoável e quando se trata de trabalhar com pessoas se torna ainda mais complicado ainda. Um exemplo mesmo, antes de eu estar lecionando as aulas de auxiliar administrativo para essa turma presencial agora, eu estava lecionando também aulas de auxiliar administrativo para outra empresa. Não convém aqui a gente estar mencionando o nome, mas enfim, estava lecionando e no ato da inscrição da matrícula, eles tinham feito propostas boas, mas que eram de se duvidar que realmente fossem cumpridas. E foi o que realmente aconteceu. Muitas das propostas não foram cumpridas e muitos alunos desistiram até mesmo do curso. Enfim, não faça promessas que você não é capaz de cumprir ou que você não vai fazer, mesmo tendo a capacidade de estar cumprindo essas promessas. Haja de acordo com seus princípios e assuma suas decisões, mesmo que isso implique ficar contra a maioria. Se dentro da empresa há algo que você vê que não é adequado, há algo que vai trazer algum malefício aí no futuro, então se mantenha firme no chão e seja capaz aí de estar assegurando as suas decisões, certo? Nada de querer ir por a cabeça dos outros, nada de querer, porque todo mundo escolheu assim, então eu também vou fazer assim. Nada disso. Seja capaz de assumir suas próprias decisões, certo? Aquela história, o caminho que é para um, nunca vai ser para todos, certo? Você pode chegar no mesmo objetivo que aquela pessoa chegou, mas talvez por um caminho diferente, por uma forma diferente, certo? Mas o caminho que é para um nunca vai ser o mesmo para todos. Saindo da parte da ética, a gente chega na parte do telefone. Muitas empresas também trabalham com essa questão do telefone. Vendas por telemarketing ou clientes que fazem a compra de algum produto, certo? E depois eles pegam e tem que entrar em contato para tirar dúvidas, enfim, para várias finalidades, certo? E também há empresas que trabalham com telemarketing pós-venda, que é para saber se o cliente está satisfeito com o produto, se funcionou, se deu certo, enfim, certo? E aqui na nossa apostila, brevemente falando sobre essa parte do telefone, ele vai falar, né, como você vai se posicionar quando você for fazer uma ligação, quando você for receber uma ligação. A princípio de tudo, ele diz aqui, dê atenção à pessoa que ligou. Isso é importante, você dar atenção a quem ligou. Porque muitas das vezes você está ali no escritório e você está com alguém no telefone que ligou para você, algum cliente ou alguma outra pessoa que envolva a empresa, e o que acontece? Passa uma pessoa ali na frente e você vai lá dar atenção a essa outra pessoa e esquece quem está no telefone. Então dê atenção a quem ligou, ok? E ele continua aqui, nada de mascar chicletes, comer ou fazer qualquer tipo de barulho. Por quê? Quando a pessoa liga para a empresa, se ela ouve barulhos que ela acredita que ali na empresa não deveria ter, então isso já é um ponto para ela desconfiar que você não está na empresa, que você está em outro local, certo? E aí já passa um pouco de desconfiança para o cliente, principalmente se for para fazer venda pelo telemarketing. Isso é um fator que pode acabar dispersando muitos clientes também. Jamais chame o cliente de querido, meu bem ou benzinho. Essas palavras aí, tudo nozinho, são palavras meramente usadas por pessoas que acham que estão agradando, mas na verdade não. As pessoas não estão agradando em nada. E isso pode fazer com que a empresa perda clientes também. Por quê? Porque eu, particularmente, se eu chego numa loja que eu nunca fui, chega um atendente me chamando de benzinho, de amorzinho, meu querido, enfim, para mim já vai passar um sentimento o que nada mais de falsidade, certo? E segundo que essas palavras são palavras para quem convive ali com o cliente no dia a dia, não para quem
você vê ali uma vez por semana, uma vez no mês, ou pela primeira vez, certo? Esse tipo de palavra é para quem tem um relacionamento mais próximo com o cliente, com os familiares, possivelmente, e aqueles mais de dentro de casa mesmo, não para qualquer um. Então, é uma interferência de intimidade muito íntima que você está querendo ter com o seu cliente e achar que está agradando ele e não vai estar. Então, nada dessas palavras. Tanto para a venda telemarketing, como venda também presencial. Se você vai trabalhar em uma loja onde o cliente vai até lá a loja comprar, não utilize essas palavras que estão descritas na apostila. Não faça ligações pessoais demoradas. Há empresas que podem até abrir uma exceção de quantidade de ligação, o horário para uma ligação pessoal, certo? E há outras que não permitem de jeito nenhum. De qualquer forma, se você tem o seu celular particular, então não há porque você está utilizando o recurso da empresa, certo? Para estar fazendo ligação pessoal. E de qualquer forma, mesmo que a empresa permita, eu aconselho a você a não fazer, certo? Estar no seu local de trabalho, não tem por que estar se comunicando de forma pessoal com pessoas que estão lá fora, a menos que seja caso de urgência, e para esses casos de urgências, mesmo assim é necessário, se for o caso de uma empresa que não aceita, que se comunique previamente à gerência ou ao seu chefe que estará realizando a ligação, certo? E tudo minucioso, nada de se esconder muito nas ligações, ok? Retorne as ligações, mesmo que você não conheça quem deixou. Às vezes você não está ali no momento que o telefone tocou, o seu colega do lado atendeu a ligação, ou o gerente atendeu a ligação no seu local e simplesmente disse que ia retornar. Então você chegou ali no seu escritório de trabalho, no seu local de trabalho, e aí você retorna a ligação para a pessoa, mesmo sem saber quem foi que ligou, mas retorne. Por quê? Porque se for um cliente, se for uma venda por telemarketing, se for um cliente, ele vai aguardar a sua ligação. Se for um ex-cliente ou um cliente que já realizou a compra em cartão de assinatura, também vai esperar a sua ligação. Então, retorne a ligação, mesmo sem você saber quem é. Se estiver ocupado, não tenha medo de interromper a conversa. Eu estou aqui, resolvendo um problema com outro cliente, conversando, e de repente o celular toca. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou atender o telefone e vou simplesmente falar o quê? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, no momento não estou podendo atender, mas retornarei a ligação assim que possível. Pronto. Agora não deixe de atender. Estou ocupado aqui, deixa aí chamando, eu não vou atender. Não, atenda a ligação e passe essa informação para quem está ligando. É um fato bem também crucial, é uma atitude aí de boa qualidade e de diferencial para a sua empresa. Porque quando o cliente liga e começa a chamar, e ninguém atende, o que é que ele vai fazer? Vai ligar novamente. Se ele não ligar novamente, ele vai ficar com raiva e aí possivelmente o que é que ele pode estar fazendo? Ir até a sua empresa e até a sua loja e chegar lá e dizer que fez a ligação e não foi atendido. E aí já vai ser uma reclamação também para você. Okay? Todos estão sujeitos a ter que atender um telefonema com alguém do lado, quando for inevitável. Procure fazer com descrição. Não é porque tem uma pessoa aqui do seu lado que você vai atender o telefone e vai estar dando atenção, falando com a pessoa que está no telefone e com a pessoa que está do seu lado, certo? No momento em que você está falando com outra pessoa aqui presencial do seu lado e recebe uma ligação, é aquela questão de total atenção a quem está no telefone, independente de quem esteja do seu lado. E nada de você pegar aqui o telefone, tá falando com um cliente ou tá falando com alguém importante aqui pelo telefone, chega um cliente ou alguém querendo tirar uma dúvida e você simplesmente tapar aqui o botão do telefone e atender quem está aqui na sua frente, certo? Isso também deixa isso de lado. Pede para quem chegou esperar e termina a ligação primeiro para depois atender o próximo, certo?
A relação de trabalho é medida pela hierarquia. O subordinado amigo deve ao chefe a mesma deferência que os demais. É até como eu falei para os alunos na aula presencial. No curso de capacitação de empresário, o que foi passado para a gente? Seja colega do seu funcionário, mas nunca amigo do seu funcionário. Por quê? Às vezes a gente confunde essa questão da amizade com profissionalismo. Eu, como empresário, posso estar atribuindo mais benefícios a um de meus funcionários por ser meu amigo do que a outro funcionário que é simplesmente um colega de trabalho, certo? Então isso é inaceitável, aquela coisa que é fora da empresa, que é dentro da empresa, é dentro da empresa. Se lá fora eu tenho uma amizade com algum dos meus funcionários, beleza, lá fora somos amigos, aqui dentro somos profissionais, certo? Porque às vezes você pode ser amigo lá do chefe e achar que pode ter o direito de solicitar férias quando quiser, pedir um aumento quando quiser, e provavelmente ele pode estar te concedendo isso por ser seu amigo, mas isso não está sendo de maneira justa para os outros colegas de trabalho. Se o chefe fizer a linha tirando, seja político. Tentar uma intimidade forçada é humilhante e perda de tempo. Quando o funcionário quer forçar ser amigo do chefe, tentar uma aproximação mais íntima do chefe, tentar se ali quase que o braço direito do chefe, isso também é prejudicial para qualquer profissional. Reconheça os erros, mas não exagere no arrependimento nem na culpa. Isso aqui vale também para todos os diversos estabelecimentos de trabalho, certo? Reconhecer os erros. Não seja aquela pessoa arrogante que não é capaz de reconhecer o erro e fazer mil e uma coisa para comprovar que não foi você ou que você não tem nada a ver, sendo que você tem sim tudo a ver, certo? Então, se fez algo de errado, assuma o seu erro, reconheça o erro e torne a fazer de forma correta. Prosseguindo aqui na apostila, a gente vem para as reuniões. Aqui nas reuniões diz o seguinte: para uma reunião começar mal, basta chegar atrasado. Gente, isso aqui é uma coisa horrível. Você chega lá na reunião, você está todo perdido, você não sabe nem mais o que é que foi passado no decorrer daquela reunião, certo? Você se perde totalmente. Então, reuniões, já sabe, sempre chegar pontualmente, ok? Ler e pesquisar sobre o assunto em pauta vai deixá-lo com vantagem sobre aqueles que não se prepararam. Se vão falar de um determinado assunto, estuda esse assunto, ver quais são as atualidades referidas a esse assunto, que você pode estar levando lá para a mesa de reuniões, porque isso vai demonstrar que você tem conhecimento e que você sabe o que está falando. Entrar numa reunião mudo e sair calado não é a melhor estratégia para seu chefe notá-lo. Perfeitamente. Você chega lá mudo e sai calado, como é que seu chefe vai te notar? Dê sua opinião, dê seu ponto de vista, fale uma, duas, três coisas, mas não deixe de falar. Fale sobre suas ideias quando achar que deve discordar. Não se acanhe, apenas faça isso sem constrangimento, sem ofender os seus colegas. Se viu que uma coisa não está certa, não está errada, questione, dê seu ponto de vista, não difame ninguém que está lá presente, certo? E faça isso de forma sem constrangimento, né? E de forma que possa estar melhorando e contribuindo para o crescimento da empresa. Ao fazer um comentário, apresentar uma ideia ou sugestão. Se você acha que uma coisa está errada, então dê a sua opinião. Se isso não pode ser assim, então como poderá ser? Dê sua sugestão. Olhe para os outros quando estiver falando, para mostrar interesse. Não baixe os olhos para mim. Se você vai falar, fale diretamente para o seu chefe, olhando para o seu chefe, para os seus colegas. Olha que eu conheço, olha que eu sei sobre tal assunto. E isso vai demonstrar que você tem domínio do assunto e vai despertar interesse mais nos seus colegas e no seu chefe. E não
ficar de cabeça baixa falando aí para quem quiser ouvir, ok? Pessoal, na próxima videoaula eu vou dar continuidade com a aula 4, certo? Então nessa primeira aula, nessa primeira parte, ficamos aí com a aula 3 da apostila de vocês, e vocês assistam aí o próximo vídeo, que é sobre a aula 4, beleza? Então, não deixa também de se inscrever aqui já no nosso canal também, e também dar o seu like aí para fortalecer a gente, ok? Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo.